Em 2008, o Brasil registrou uma das menores taxas de desemprego desde que a metodologia aplicada nesse período foi iniciada. Foi registrada uma média de 7,3% de desocupação nesse ano, comparado, por exemplo, aos 8,7% de 2007 ou o 9,3% de 2001. Quando olhamos as taxas dos últimos anos dessa década, essa comparação pode parecer até pouca, mas para o período representou algo muito positivo. Você tem alguma ideia do porquê? Antes de chegarmos nisso, é necessário primeiro entender o que é o desemprego e os seus desdobramentos. De acordo com o IBGE, podemos definir o desemprego como pessoas em idade para trabalhar, isto é, 14 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, não podemos dizer que para ser considerado desempregado, não basta não ter um emprego. Um estudante que foca nos estudos, por exemplo, não é um desempregado. O que define melhor isso é a chamada força de trabalho. Ela é composta por pessoas que têm idade para trabalhar, os 14 anos, e estão trabalhando ou procurando algo. Quem está fora da força de trabalho são as pessoas com idade para trabalhar, mas que não estão procurando um emprego, como o próprio jovem estudante citado antes. Nesse conceito, também há aqueles considerados ocupados, ou seja, os empregados. Aqui são considerados tanto os trabalhadores formais, com carteira assinada ou um contrato, quanto os informais, que não têm um registro ou pode ser um pequeno empreendedor, por exemplo. Para ficar mais fácil a compreensão, podemos observar esse diagrama, que é uma versão simplificada em como é separada essa questão do desemprego no Brasil. Agora que já sabemos a definição de desemprego em si, podemos falar sobre as metodologias utilizadas para sua pesquisa. Na época do referido gráfico da atividade, o Brasil utilizava como base do cálculo do desemprego os dados da Pesquisa Mensal do Desemprego, ou PME, que abrangia apenas as regiões metropolitanas do país. Havia também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, que mostrava esse dado em quantidade nacional, além de dados de outras áreas. As duas foram desligadas em 2016 e substituídas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínua, cuja metodologia é mais atualizada. Há também o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ou CAGED, divulgado mensalmente pelo Ministério da Economia e que registra os processos de admissão e demissão de trabalhadores, mas somente os formais. A fonte do CAGED são as próprias empresas, que enviam seus dados para pesquisa todo mês. Também, quando falamos de desemprego, há vários fatores a se considerar, em especial esses dois. O primeiro é que nem sempre a queda na taxa de desemprego significa algo positivo, já que pode ser, por exemplo, a desistência de muitas pessoas pela procura da vaga. Já o segundo é a sazonalidade, que será explicado mais para frente. Essa constante evolução das pesquisas de diversos fatores mostra como não é simples analisar a questão do desemprego no Brasil e como todo o mercado de trabalho é muito complexo. Agora que explicamos o desemprego, partiremos para a resposta da questão inicial. Para se falar de 2008, é necessário que a gente entenda o contexto histórico da época, uma vez que aconteceu uma crise econômica iniciada pelos Estados Unidos, refletindo assim em todos os países. Em poucas palavras, essa crise ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população. Tá, mas por que essa crise ocorreu? Bom, os bancos de lá passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar a compra de imóveis, mesmo que as pessoas não conseguiam comprovar renda suficiente para quitá-los. E isso aumentou a procura por imóveis, principalmente pela questão de hipoteca, que era muito importante para os americanos. E com isso, os preços foram subindo, não pela valorização das áreas, mas apenas porque mais pessoas estavam procurando imóveis. A consequência foi uma bolha imobiliária, já que as pessoas financiavam imóveis a um preço muito acima do que eles realmente valiam. Quando os bancos passaram a aumentar a taxa de juros dos empréstimos, ou seja, pessoas
teriam que pagar mais juros sobre o valor emprestado, muitas delas não conseguiriam mais pagar as parcelas dos empréstimos. E aí, os bancos não tinham mais dinheiro para realizar suas operações, o que foi o início da crise. Mas quais foram as consequências e impactos para o Brasil? Bom, nos primeiros dias após a Segunda-feira Negra, o dia da falência de um dos mais tradicionais bancos americanos, o Lehman Brothers, as principais influências da crise de 2008 na economia brasileira foram na queda do valor das ações internacionais e no aumento do preço do dólar. Em seguida, houve uma diminuição do crédito e redução dos investimentos internacionais. As expectativas de crescimento econômico também diminuíram, com previsões menos otimistas para o PIB, a soma de todas as riquezas do país. No entanto, os abalos foram bem menores em comparação aos outros países, principalmente aos países europeus. No Brasil, em janeiro de 2008 até o início da crise, a construção civil e a indústria eram os setores com maiores taxas de crescimento das ocupações. E até março, o mercado de trabalho passava por um momento favorável até quando foi atingido pela crise, como se verifica pela taxa de desemprego, que se encontrava em 7,8% na média do terceiro trimestre de 2008. Oi, gurizada. Então, a Estrela Edgar veio explicar para vocês os comentários sobre o gráfico, que essa é a minha parte. Bem, existe a questão no livro que fala sobre o desemprego entre os anos de 2008 e 2009, pegando mais 2008 em si, ele fala mais de 2008, aí ele passa para 2009. E a gente pegamos os números que estão no livro, e nós usamos esses números para poder fazer o trabalho, porque esse é o número que está pedindo. A questão é que ele pede para a gente falar sobre os números e sobre as variáveis que tem, e os únicos números que a gente tem como base para que ele realmente pede e que está no livro é o do MD mesmo. Então, acredito que ficou mais fácil tanto para o grupo quanto para o entendimento geral e para utilizar dados que já estão dados prontos, em pronta entrega na mão, para que a gente possa fazer um bom trabalho. A gente usou aqueles dados mesmo. Aí no caso, eu ajudei, né? Eu tirei junto com a galera a mediana, a moda e a média desses números, e também fiz o cálculo das variáveis, que no caso de mês em mês tem uma variável. Aí eu peguei, né, e coloquei lá no Excel, e ele deu uma certa variável de mês em mês. E foi assim que a gente conseguiu fazer essa parte do gráfico. E como não falar da média, mediana e moda, claro que também conseguimos a partir desses dados. Não tinha como ir por outro caminho, conseguir média, mediana e moda, se não fosse por esses dados. Se eu fizesse por outros dados, todo o cálculo envolvido nesse gráfico e nessas questões ficariam completamente em discordância. Então não ficaria certinho. É isso. No contexto da crise, a questão do desemprego foi muito variável. No início, os investidores internacionais retiraram seus créditos e isso levou a muitas indústrias fecharem, consequentemente contribuindo para o desemprego. Mas logo o governo colocou em prática medidas econômicas que favoreciam principalmente o mercado nacional, o que estimulava o consumo e criação de empregos. As variáveis do gráfico estão presentes ambas no eixo X e Y. Nesse caso, seriam a porcentagem em função do tempo. Dando continuidade, agora vamos analisar a taxa de variação. Antes de tudo, é importante a gente analisar que esse gráfico ele foi construído focando no Brasil. Só que em 2008, essa crise passa nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos eles vêm se comportando como a maior potência do mundo, ou seja, cada passo que eles dão lá influencia o mundo inteiro. Isso se prova aqui no Brasil. Mas o que é interessante, em 2008, a crise ela foi controlada. O presidente Luiz Inácio Lula conseguiu controlar a crise. Mas em 2009 a gente pôde ver os efeitos. E esse gráfico mostra isso de maneira perfeita. Antes de tudo, a gente tem que entender que de janeiro até abril é 2009 e maio até dezembro é 2008. Então, de maio até dezembro, a taxa de desemprego está relativamente controlada, né? Claro que o desemprego nunca vai ser uma coisa boa, porém tá baixa. E o ponto é, em dezembro, vai chegando as datas comemorativas, ela vai diminuindo, tanto que em dezembro tem o seu menor pico.
Mas em janeiro aumenta, chegando em março, o seu maior pico de desemprego do Brasil, que é em 2009, onde o Brasil realmente sentiu a crise de 2008. E uma conclusão de maio até dezembro, o Brasil estava indo bem, a taxa estava diminuindo. Mas de janeiro até abril, o Brasil começou a sentir os efeitos da crise, aumentando em si a taxa de desemprego. Boa tarde, meu nome é Lucas Camilo Ramalho e eu vou falar sobre as questões C e D. Começando pela questão C, ela nos pede para falar as taxas de desemprego que tiveram a frequência 2, ou seja, falar 2 meses que tiveram a mesma taxa de desemprego. E além de simplesmente falar, eu também vou explicar o porquê que isso aconteceu, ou também se houve uma previsão daquilo acontecer. Tá. Então, os primeiros meses que eu encontrei foram os meses de maio e junho, que teve uma taxa de 7,9. Tá. E se você for parar bem, os meses de março e abril tiveram uma taxa de 8,6 e 8,5. E para acontecer essa diminuição, é porque houve uma alta de 4,1% nos empregos militares e de funcionários públicos. E além disso, também teve empregados com e sem carteira assinada no setor privado. E agora eu vou falar sobre a segunda frequência que teve, que foram dos meses de agosto e novembro, que tiveram uma taxa de 7,6. Tá. Em agosto teve 7,6 porque houve uma oferta de emprego muito grande do setor privado. E, bem, no mês de novembro eu não consegui encontrar exatamente o porquê, mas já era meio que previsto pelos analistas, já era uma estimativa possível para eles. E agora eu vou falar sobre a terceira e última frequência que eu encontrei, que foram dos meses de abril de 2008 e fevereiro de 2009, que tiveram a taxa de 8,5. Tá. Começando a explicação pelo mês de abril, dá para perceber que no mês anterior e para esse mês de abril não teve muita diferença. Teve apenas uma variação de 0,1. E então a situação ficou bem estável nesses 2 meses. A real diferença que teve foi na questão do rendimento, que, por exemplo, os trabalhadores sem carteira assinada no setor privado tiveram uma perda de rendimento de 4,4%, e quem trabalha por conta própria, seu rendimento diminuiu 1,7%. Quem realmente ficou estável nessa questão de rendimento foram apenas militares e funcionários públicos. Muito bem. E agora falando sobre o mês de fevereiro. Eu não encontrei nada falando sobre o porquê daquilo, apenas falando que foi de todos os meses de fevereiro que teve, se eu não me engano, desde 2002 até 2009, esse foi o maior. A maior taxa que teve foi foi o recorde daquele mês. Só foi batido naquele ano, né? Só foi batido depois por causa de março, que teve uma taxa de 9. E falando sobre essa questão, a C foi isso. E agora falando sobre a questão D, ela basicamente pede para justificar o porquê de ter havido um declínio tão grande em dezembro de 2008 na taxa de desemprego. E depois de algumas pesquisas, também interações com o grupo, tem uma conclusão de que existe um negócio que chama um emprego temporário, que normalmente ocorre nessas datas festivas. Normalmente Natal, Páscoa, Dia das Crianças. E quando ocorrem essas datas festivas, ocorre uma alta demanda.
no caso de dezembro aqui, Natal, então uma alta demanda de presentes, brinquedos, etc. E para suprir tudo isso, eles criam alguns empregos temporários para suprir toda essa demanda. E depois dessa data festiva, esses empregos temporários acabam e as pessoas podem acabar desempregadas. E é basicamente essa a justificativa da questão D. Eu sou o aluno Gabriel Machado, número 12. Vou falar sobre a conclusão final do nosso trabalho. A ideia central era, utilizando um gráfico e através das várias pesquisas realizadas pelos membros do grupo e observando as variáveis de cada mês, conseguir chegar aos resultados e responder às questões. A pesquisa feita pelo grupo pode ser aplicada da seguinte maneira: conscientizar as pessoas sobre a grande taxa de emprego que temos em nosso país. Podemos ver no gráfico do ano de 2008 que a taxa de desemprego era de 7,8% em seu terceiro trimestre. Essa crise de desemprego aconteceu por causa da desaceleração de oferta na mão de obra, ocorrendo também o preço abusivo dos valores dos imóveis, sendo visíveis também grandes bancos de extrema importância para o Brasil serem afetados por essa grande crise, chegando a ficar quebrados. Lembrando que o método de cálculo que se era realizado na época era feito pelo PME, que consiste nos dados de pesquisa mensal de empregos. Conseguimos responder o problema que nos foi proposto, não encontrando outro tipo de problemas que viesse a afetar o nosso trabalho, sempre ajudando uns aos outros, esclarecendo suas dúvidas e sendo bem participativos.